Muito bem, estamos dando início a mais um Amazônia Podcast, hoje num cenário diferente, mas um cenário muito, muito importante. Estamos aqui na Beneficente Portuguesa, junto com Leopoldo Quixanã, que é o diretor-presidente da instituição hoje, e ele vai nos falar um pouco se ele quiser, né? Mas tem tempo suficiente que ele vai falar bastante desses 150 anos que está sendo comemorado da Beneficente Portuguesa. O trabalho que vem sendo feito aí está sendo prestado à comunidade aqui em Manaus, mas em especial a todo o povo do Amazonas, né? Nesse tempo todo. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem. O que o senhor pode falar desses 150 anos? Pela oportunidade. Imagina. Bom, obrigado. Quem agradecemos nós. 150 anos não é para qualquer empresa, né? Muito menos para um hospital, que é uma empresa altamente complexa, seguramente a mais complexa de todas, porque envolve outras empresas dentro dela, né? E que, no caso, agora completa 150 anos, que eu vejo assim como um marco importantíssimo, né, para essa casa, que foi criada pelos portugueses em 1873. Naquela época, os portugueses imigrantes, né, estavam por aqui e tiveram essa preocupação de que os seus conterrâneos, né, pudessem ter a sua saúde bem cuidada, bem observada, né? E daí veio a ideia de criar um hospital que pudesse atender aos imigrantes portugueses daqui da nossa terra, do nosso Amazonas. Evidentemente que não foi fácil, porque eu não vou contar toda a história, porque amanhã nós teremos o Abraham Bases, que vai contar a história com bastante propriedade, que ele sabe disso aí, escreveu um livro sobre isso. Mas eu vou falar rapidamente. Esses portugueses, então, aqui nesse terreno, que não era deles primeiramente, foi doado houve, parece que, uma troca, né? Eles tinham um terreno em outro lugar, se não me engano, ali próximo ao Dom Bosco, e depois fizeram essa troca, ofereceram esse terreno aqui, e os portugueses daquela época sentiram que tiveram essa percepção de que seria realmente um local muito bom para ser construído o hospital. E assim eles fizeram, e alguns deles, inclusive, provavelmente, talvez a maioria, até entrou mesmo com seus próprios braços para a construção desse hospital. E foram capitaneados, comandados pelo comendador José Teixeira de Souza, que é considerado o nosso fundador, ou melhor, o fundador do hospital, e que naturalmente comandou essa obra toda, que foi acontecendo aos poucos, né? Não foi feita de uma hora para outra, naturalmente pelas dificuldades que tinha. Mas, enfim, em 1873, então, o hospital foi inaugurado, já com uma boa parte construída, e depois disso fizeram outros segmentos, que é o que está aí hoje, que a gente vê nessa fotografia, né? De lá para cá, certamente, não foram dias tão bons, e outros dias certamente foram também, mas foi uma aquisição muito boa para a nossa cidade, né? E logo em seguida, mais ou menos ao mesmo tempo, foi criada a Santa Casa de Misericórdia, né? E por muitos anos, né? Inclusive até eu voltar dos meus estudos, esses dois hospitais eram aqueles que realmente cuidavam da nossa saúde, com toda a eficiência, todo o cuidado, tudo aquilo que a gente precisava realmente, que naquela época nós não tínhamos outros hospitais. E, doutor, a gente está falando de uma época, 1800 e alguma coisa, 1873, é isso? 1873, Quantos habitantes tinha Manaus nessa época? Eu não sei dizer, mas certamente muito poucos, talvez uns 30 mil habitantes. Porque 30, também, 50 mil. Já tinha o teatro nessa época, não? O teatro já. O teatro foi de 1800 e alguma coisa também, não me lembro exatamente qual. Mais ou menos uns 50 mil habitantes. Junto com o Palácio da Justiça também atrás. É uma visão muito adiantada para um período, não? Com certeza. Um hospital desse tamanho, que até hoje ainda
ainda é uma grande obra, né? Um prédio suntuoso, né? Grande. Eu acredito que tenha sido uma dificuldade muito grande para eles construírem e depois para colocarem em funcionamento. Naturalmente, naquela época também havia alguma coisa que a gente pode comentar, que eu não estava lá, mas eu acredito porque já vi muita coisa da história. Então, pelo menos da época de 1900 para cá, nós tivemos grandes médicos aqui, né? Os médicos daqui, a maioria nem estudava aqui no Brasil, estudava na Europa, especialmente na França, né? Então, naturalmente, vinham, digamos assim, com uma cultura grande, médica, né? E puderam trazer, naturalmente, sua ajuda, que foi de extrema importância para a saúde daqui do nosso povo. Mas então o que aconteceu foi o seguinte: os portugueses construíram esse prédio, construíram esse hospital, né? Naturalmente para atender inicialmente aos seus imigrantes, né? E depois transformaram em um hospital filantrópico, né? Que atendia a essa comunidade, e em seguida eles passaram a atender também a comunidade amazonense, naturalmente, porque sentiram que a comunidade amazonense não podia ficar sem esse atendimento, até porque eles sempre foram muito bem recebidos, como são recebidos até hoje, os portugueses que vêm para cá, e passaram a atender também a comunidade portuguesa, aliás, luso-brasileira, né, daqui do Amazonas, e de outros estados que também vêm procurar os nossos atendimentos. Eu estou falando de uma época muito antiga, né, que dá a impressão até que eu estou lá, mas realmente eu não estou lá, né? E aí é difícil falar de toda essa história, porque, na verdade, eu fui estudar fora, formei medicina no interior de São Paulo, depois fiz a minha especialidade no Rio de Janeiro, e só voltei para cá 9 anos depois. E quando eu voltei, que foi em 1975, aqui nós tínhamos como presidente o senhor José Cruz, né, que vocês bem conhecem, né, que era o dono da Magistral, onde hoje estão seus filhos, tocando muito bem aquela empresa. E aqui acompanhei de 1975 até o ano passado, 2022, eu pude acompanhar pelo menos seis presidentes de 6 gestões, né? Apesar desse tempo todo, eu estou aqui há 48 anos, né, trabalhando, sem deixar um minuto nesse hospital como médico, e então tive a oportunidade de acompanhar pelo menos 6 gestões e 6 presidentes. E cada um ficava, vamos dizer, alguns anos a mais, alguns anos a menos. Sei que o certo é que desses 48 anos foram seis presidentes que eu acompanhei. E certamente muitos outros para trás, né? Mas uma coisa interessante que eu quero aqui dizer, que desses 149 anos que completou no ano passado, nunca um médico foi presidente do hospital. Sempre foram empresários e, nos últimos tempos, advogados. E é a primeira vez que tem um médico presidente desse hospital em 150 anos, fazendo 150 anos. Então, eu considero como um marco, né, os 150 anos, como um marco também, porque nesses 150 anos existe um médico como presidente desse hospital. Mas o que me orgulha não é o fato de eu ser presidente. O que me orgulha é que esta casa realmente ela deve ser respeitada, porque já prestou inúmeros serviços a muitas pessoas, né, daqui da nossa cidade e de outras, né? E em um certo momento, junto com a Santa Casa, como um dos únicos hospitais que nós tínhamos aqui para nos servir, para nos atender. Eu mesmo já fui operado aqui, tenho a ideia de como a gente se comporta como paciente, né? E agradeço muito, fui muito bem tratado. E
Então nós estamos tentando levar essa casa para frente, esperando que a gente mereça realmente o reconhecimento também, futuramente, claro, né? Mas hoje nós estamos muito felizes por esses 150 anos e quero dizer que não é uma coisa fácil. Atualmente, você administrar um hospital não é fácil porque as dificuldades são inúmeras, são diversas, principalmente as dificuldades financeiras que a gente passa hoje aqui na Beneficente Portuguesa, mas que nós estamos com sabedoria e com a ajuda de todos os nossos diretores, de inúmeros colaboradores que têm se mostrado muito eficientes. Nós estamos vencendo essa batalha, estamos conseguindo colocar o hospital nos eixos e, se Deus quiser, em mais algum tempo a gente vai andar aqui com mais tranquilidade. Antes da gente falar desses problemas todos, das questões que passam pelas gestões, eu queria que o senhor salientasse quais foram as principais dificuldades que a Beneficente Portuguesa passou. A gente imagina, claro, atualmente que a Covid não foi fácil aqui, né? Mas teve alguma coisa pior do que isso? Pelo tempo que eu estou aqui, 48 anos, já tivemos muitas dificuldades financeiras. Sempre financeira. A financeira sim. Que pesa mais, claro, geralmente, em toda a administração, né? Em outras ocasiões, talvez a clientela era outra, né? Nós tínhamos, assim, além da filantropia, nós trabalhamos por muito tempo internando as pessoas do ex-INAMPS, né? Que era também do INPS antigo, né? Então, tinha uma população muito grande dessa instituição, da qual eu, inclusive, fazia parte, que quando eu voltei para cá, eu fiz concurso, né? Fiz concurso para cirurgia geral e para proctologia, e entrei no ex-INPS, que depois se transformou em INAMPS também, né? Quer dizer, foi feita uma outra parte dele, que foi o INAMPS. E depois o INAMPS foi extinto e eu passei para o Ministério da Saúde. Nessa época, então, aquele pessoal que era do INAMPS passou a ser atendido também pelo SUS, né? Só que o SUS abrangia todo mundo, né? Então foi uma dificuldade grande para o governo administrar isso, porque administrava uma parte pequena, vamos dizer, não era pequena, mas era uma parte menor da população atendendo, né, que era o pessoal do INAMPS, e depois atendia universalmente a todos. Então houve essa dificuldade que eu digo, porque as tabelas de honorários, tabelas de pagamento dos hospitais começaram a ficar defasadas em função dessa grande demanda que existia, e isso trouxe dificuldades muito grandes para os hospitais, inclusive talvez tenha sido um dos motivos da falência da nossa Santa Casa. Aqui nunca houve isso, houve grandes dificuldades, mas os administradores que estavam aqui, especialmente naquela época o senhor José Cruz, ele conseguiu levar para frente toda essa problemática e andou com o hospital, e nunca houve essa possibilidade de uma falência, né? E depois disso, eu acho que o maior problema foi a Covid mesmo. Esse foi o momento mais dramático que todos os hospitais, não foi só a Beneficente Portuguesa, não, todos os hospitais tiveram. Aqui também a gente sentiu isso, né? Tivemos uma dificuldade muito grande, porque a gente teve a necessidade de não internar pessoas, né? Muitas pessoas deixaram de ser operadas naquela época, porque a Covid estava aí de uma forma muito grande, né? Mas felizmente conseguimos com a ajuda do governo também colocar nossa UTI em funcionamento para atender quase que exclusivamente Covid, e fomos levando, né? Conseguimos aqui uma usina de oxigênio que nos foi doada. Muitas pessoas, muitos empresários nos ajudaram, inclusive a própria Magistral, através do senhor Luiz Cruz, nos ajudou muito também, e outros tantos que eu não vou citar aqui o nome, posso acabar esquecendo. Claro. Mas muitos empresários ajudaram aqui também, trazendo oxigênio,
essa fábrica de oxigênio movida por energia elétrica, nós temos aí também. Enfim, foi um número grande de pessoas que nos ajudou para que nós... E assim nós conseguimos passar pela Covid de uma forma bem... Incólumes. Exatamente, incólumes. 150 anos se passam, a gente vai estar registrando tudo isso, claro, né? Isso é uma história belíssima que tem a Beneficente Portuguesa, principalmente para nós aqui de Manaus, que acabamos tendo esse hospital como um presente. E, de fato, para isso agora a gente pensa o que vem por aí. Quais são as pretensões que vocês têm para o futuro da Beneficente Portuguesa? Bom, a Beneficente Portuguesa é um hospital, como eu acredito que vários outros ainda em Manaus, mesmo aqueles particulares que têm condições financeiras N vezes melhores do que as nossas, né? Mesmo assim, existe ainda uma tendência, eu vejo assim, de administrações assim muito familiares, né? Não só aqui, como nos hospitais particulares, né? Familiares que eu digo assim, essa característica de família administrando o hospital. Aqui não são famílias, mas aqui é uma família porque é a família portuguesa que administra aqui. Então, o que nós temos observado é que nós precisamos realmente mudar a concepção de administração e transformar a administração da Beneficente Portuguesa numa administração realmente moderna, né? Como apregoa, né? O famoso administrador Peter Drucker, né? Que tem uma forma completamente diferente da que nós usamos aqui, mas que é uma forma eficientíssima, né? Que poderá nos fazer com que nós possamos dar um grande salto aqui para melhorar e modernizar a nossa administração. Então, nós estamos perseguindo isso. A melhora... O senhor fala em melhora. O que precisa ser mudado para melhorar? Uma das coisas que precisa ser mudado é a cabeça das pessoas. Isso é o mais difícil, né? Dos diretores, dos presidentes, dos colaboradores, né? A primeira coisa que eu digo é o seguinte: nós estamos trabalhando aqui não por nós, mas pelo hospital. E nós temos que ter essa concepção de que a nossa gestão é passageira, mas o hospital não é, né? E a missão dele de estar aqui para cuidar da nossa saúde, então ela não é passageira. Então, para que nós façamos com que o hospital possa resistir a todas essas dificuldades que a gente hoje sabe são maiores do que antigamente, nós temos que modernizar a administração, né? Como eu disse, começando pela concepção de que nós estamos aqui e vamos passar por aqui, e o hospital vai continuar. Então, nós temos que administrar para o hospital. Nós temos que fazer todos os esforços para melhorar o hospital, né? E uma das coisas, como o senhor perguntou, é, primeiro, qualificar as pessoas que trabalham conosco, né? Todas as pessoas que estão nos segmentos mais importantes, se bem que todos são importantes. No hospital é como uma orquestra, né? Numa orquestra todos são importantes, do triângulo ao piano. E no hospital também todos são importantes, né? Mas existem setores ou segmentos que são de extrema importância, né? Como é o financeiro, o setor de compra, o setor de faturamento, né? O setor de cotação, né? A contabilidade, tudo isso tem que estar nas mãos de pessoas, né? De colaboradores extremamente qualificados, para que todos possam tocar cada um desses segmentos da forma mais qualificada possível. E isso nós estamos fazendo. Não é que nós estamos trocando tudo, mas estamos fazendo essa engenharia, né, de colocar as pessoas adequadas a cada um desses segmentos. Isso é uma das coisas. A outra coisa, nós estamos procurando, e estamos fazendo, aliás, desde o início da nossa administração, em 20 de dezembro, nós readmitimos um corpo clínico maravilhoso que nós tínhamos aqui, que infelizmente havia saído na gestão passada,
e de pessoas altamente qualificadas, altamente especializadas, né? E que estão tocando as nossas UTIs, o nosso pronto atendimento, as nossas internações, para que a gente tenha realmente segurança no atendimento ao paciente. Isso é importante, porque não existe hospital sem médico, mas os médicos que estão lá têm que ser qualificados para poder nos dar uma segurança no atendimento e segurança para o paciente. Outra coisa é o seguinte, nós estamos investindo aqui também no terceiro setor, que nós somos filantrópicos, né? E estamos, inclusive, não deixamos de ser, né? Estamos, inclusive, melhorando essa situação documental para que a gente continue sendo filantrópicos. E como filantrópicos, nós pertencemos ao terceiro setor, né? E nesse terceiro setor nós temos uma ajuda, inclusive do nosso amigo Rafael, do professor Takashi, que tem vindo aqui, Takashi, né? Está nos orientando para que a gente possa usufruir dos benefícios do terceiro setor, né? E esses benefícios não são só a gente deixar de pagar imposto disso ou daquilo, mas a gente também poder arrecadar, né? Das mais diversas formas, que ele é que sabe mais do que nós, e nós estamos sendo orientados por eles, para que a gente consiga estabelecer outras unidades de atendimento, e que possam, ao mesmo tempo, junto conosco, nos trazer esse aumento desse atendimento e que vai gerar, naturalmente, o aumento da receita. E não só isso, mas também do bojo de toda essa investida no terceiro setor, a gente naturalmente pensa, né, na construção de um novo hospital, né, moderno, e que possa nos trazer todos os segmentos de um hospital que possa satisfazer as necessidades de um hospital moderno. E que, naturalmente, não vamos abandonar esse prédio, evidentemente, claro, será mantido e será restaurado. Vamos fazer uma restauração nesse prédio. Então estão pensando grande já para o futuro, né? Sim, pensando grande, sim. E é claro que para isso vai exigir muito trabalho, né? Muita compreensão dos nossos diretores e nossos colaboradores. É preciso que todos nós estejamos juntos para que essa união faça realmente uma grande força, para que a gente consiga vencer todas essas batalhas que por aí virão, mas a nossa ideia é essa mesmo. Agora, doutor, sendo um hospital filantrópico, aí a gente enxerga melhor a questão financeira. Como é que é a arrecadação? Como é que vocês fazem para ter uma arrecadação boa aqui no hospital? É com trabalho, bastante trabalho. Se nós não tivermos um público que venha nos procurar, no caso das operadoras, né, que alguns chamam de convênio, né, os operadores que nós conhecemos, sim, como, por exemplo, a GEAP, a AMIL, Bradesco, etc., que são, e mais aquelas que são estatais, como, por exemplo, Manaus Med, né, Fusex, do Exército, Aeronáutica, Marinha e tantos outros. Atualmente nós trabalhamos mais ou menos com entre 30 e 40 operadoras. Vocês têm contato com o público direto, não? Ou só via operador? Não, com o público direto só quando eles vêm nos procurar. Tá. Né? Que são os pacientes, eles vêm por livre e espontânea vontade, né? Eventualmente, talvez algum indicado por alguma operadora, para alguma especialidade, mas eles têm plena liberdade de chegar aqui por si mesmos, né? Eles vêm nos procurar, já provavelmente pelo conceito que o hospital tem, né? Pelo conceito dos médicos, né? Porque geralmente a pessoa procura o médico, né? Só procura o hospital diretamente quando vem para o pronto atendimento, porque aí a pessoa vem num caráter de urgência, então ele não vem atrás do doutor fulano, doutor Beltrano, ele vem atrás do hospital. Mas aqueles pacientes que chegam aqui através da procura dos consultórios médicos aqui existentes, eles vêm espontaneamente, eles podem vir espontaneamente, não tem nenhuma barreira para eles.
E aqueles outros que são já encaminhados para a cirurgia, já vêm encaminhados pelos seus próprios cirurgiões, mas também da mesma forma, procurando-os livremente. Né? A Beneficente Portuguesa, ela nasce em Lisboa, em Portugal? Foi em Portugal que foi a origem dos hospitais beneficentes, inclusive as Santas Casas. Eles vieram de lá. Santa Casa também veio de lá. E se espalha pelo mundo? Se espalha pelo mundo. Eu não sei exatamente enquanto, talvez pelas colônias portuguesas, primeiramente, e pode ser que tenha em outro lugar. Eu não tenho conhecimento assim em outros países, a não ser Portugal, Brasil e nas outras colônias portuguesas. Perfeito. Entendeu? Que eu sei que tem um em Campinas que também completa 150 anos agora, não é isso? Provavelmente sim. Tudo mesmo, a mesma idade praticamente. Pela mesma idade. Eles não são, eles têm, vamos dizer, nomes semelhantes, né? Por exemplo, São Paulo é Beneficência. Beneficência. De São Paulo, né? E algumas outras, Rio de Janeiro parece que também é Beneficência do Rio de Janeiro. E a daqui é que ficou com esse nome pomposo, porque aqui veio o rei, também inaugurou, participou disso aqui também, isso em épocas passadas, né? Mas Portugal tem gerência aqui ainda, não? Não. Nenhuma das beneficentes, se é que a gente pode falar, nenhuma das beneficentes, né? Esse nome carinhoso que é tratado aqui é nossa. E nenhuma das beneficências ou beneficentes e nenhuma das Santas Casas tem gerência de Portugal. Todas são administradas por pessoas brasileiras mesmo. Ou portugueses, ou luso-brasileiros, ou brasileiros mesmo. Eu fiquei super feliz quando eu tive a oportunidade de vir aqui com o senhor, porque eu também já fiz a minha passagem aqui por dentro. Certo. 45 dias hospedado aqui na Beneficente Portuguesa, há muito tempo atrás, mas eu sei a forma de conduta, não só dos médicos, enfermeiros, colaboradores, enfim. A gente sabe que é um trabalho realmente muito sério e eu posso dizer também que é um trabalho muito carinhoso. Perfeito. Então vocês têm um trabalho aqui diferenciado, isso é muito agradável de saber que continua e que vai continuar e que vai melhorar. Com certeza. Então a gente tem aqui na verdade a função de dizer para as pessoas que um hospital que completa 150 anos hoje, a gente está aqui na torcida para que ele tenha vida muito mais longa, né? Que as pessoas procurem saber mais da Beneficente Portuguesa. Sim. Que é benemérita, sim, merece realmente ganhar projeção, ganhar premiações, enfim. Benemérita em todos os sentidos que essa palavra possa trazer de bom, de qualidade, né? Precisa realmente ter esse olhar, mas as pessoas precisam conhecer muito mais o que nós temos aqui, porque isso aqui veio para nos servir, especialmente ao povo de Manaus, né? Mas também ao povo do Amazonas, porque aqui não se fecha a porta para ninguém. Não, claro, evidentemente. Então, claro, a gente já deixa aqui um abraço de toda a equipe, inclusive do Cimasa, né, que nos acompanha. O Takashi Amaushi, que sempre fala muito, muito bem desse serviço de saúde, que ele diz que é possível fazer saúde de forma ordeira, de forma de se doar. Perfeito. E também de buscar recursos com isso. Então, é o melhor dos mundos, né, como ele diz, o melhor cenário. Uhum. Então, a gente agradece muito a recepção de vocês aqui hoje, desejando que 150 anos seja só o começo. Perfeito. E eu queria que o senhor, claro, deixasse as suas considerações finais e também fizesse um convite para as pessoas virem conhecer a Beneficente Portuguesa. De que forma pode ser feito isso? Perfeito. Eu não poderia deixar de fazer as minhas considerações finais sem também falar da minha diretoria. Claro. Quando viemos para cá, tivemos um compromisso pessoal com eles todos e com o hospital, sempre digo com o hospital, que a gente iria fazer com que a nossa diretoria, o nosso conselho fiscal, trabalhassem diariamente aqui conosco, cada um na sua possibilidade de nos ajudar, né? Porque sabemos que todos os nossos diretores, eles não vivem da Beneficente, eles vivem para a Beneficente, mas cada um tem o seu escritório, a sua loja, o seu consultório, no caso eu. O nosso
pessoal do corpo clínico, né? Nosso diretor clínico, doutor Eduardo Manasci, nosso diretor técnico, doutor Paulo Canavati, né? Que o senhor bem conhece. Claro. E que também trabalha com a parte da medicina do trabalho. Então, todos eles, quando nós entramos, nós tivemos esse compromisso meu e deles de que nós nunca mais ficaríamos, pelo menos na nossa administração, ficaríamos isolados como diretores, e sim cada um viria para cá para nos ajudar diariamente. Aqui, naturalmente, alguns podem mais, outros podem menos, né? E o nosso Conselho Fiscal também ficou incumbido de estar conosco diariamente, fazendo as devidas pesquisas, devidas fiscalizações, para não deixar que as coisas percam, né, o seu controle. E é assim que eles têm feito. Então eu tenho que agradecer, tenho que aproveitar a oportunidade para agradecer a minha diretoria, que eles estão aqui todos os dias. Eu acho que quando o senhor chegou, você ouviu alguns aí, né? E eu tenho que agradecer muito a eles por esse apoio incondicional que eles têm feito para comigo. Além disso, não posso deixar de agradecer aos meus médicos do corpo clínico, aos médicos da ponta, né, no caso da UTI, do pronto-socorro não, do pronto-atendimento, aqueles que atendem na enfermaria, e aos nossos médicos de consultório também, né, que são uma outra equipe que atende no consultório, cada um na sua especialidade, naturalmente. De agradecer aos nossos cirurgiões, que têm dado muito crédito à nossa casa e têm cada vez mais vindo com os seus pacientes operar e aumentando assim a nossa taxa de ocupação, e que no final melhora a nossa receita, com certeza, né? E em especial aos nossos colaboradores de todos os níveis, de todos os segmentos, que todos eles têm demonstrado assim uma atenção especial, um carinho todo especial, não só para comigo, mas para com o hospital, de forma que o nosso serviço tem sido muito mais, digamos assim, muito mais suave, né? Muito mais agradável, porque a gente sente a colaboração de todos. Então não poderia deixar de agradecer a todos. E agradecer também às nossas famílias, né? Porque a gente vem para cá, passa o dia inteiro aqui, né? E deixa de estar com a família. Aliás, como eu sempre quase fiz a vida toda, né? Então, vida de médico é isso mesmo, né? Exatamente. Então, agradecer às nossas famílias pela compreensão, nossas esposas, nossos filhos, né? E finalmente agradecer a Deus. Esse aí é o agradecimento especial. Sem ele, nós não estaríamos aqui trabalhando, né? Deus nos tem ajudado muito. Eu tenho um agradecimento muito especial a Ele por isso. E aqui fica, então, as nossas considerações finais, os meus agradecimentos a todos esses que eu já fiz, agradecimento ao senhor que nos deu essa oportunidade, imagina, a vocês todos. A oportunidade é seu nossa. Cid, Guilherme, Leonardo e Bruna. A equipe toda aqui. Em nome da nossa equipe, feliz aniversário, e que sejam realmente 150 anos iniciais dessa carreira longa que tem aí a Beneficente Portuguesa. Com certeza. Parabéns. Obrigado por tudo. Espero que a gente tenha conseguido transmitir pelo menos uma boa parte do que é o nosso Hospital Beneficente Portuguesa, assim tratada carinhosamente, como Beneficente Portuguesa. Esse é o tratamento pessoal, né, das pessoas. Mas o nome é não esquecer, Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas. Tá ótimo. Tá bom? A você que nos acompanhou, tive uma satisfação enorme, o destaque hoje, e mais uma vez parabéns a essa instituição maravilhosa, né, que só nos presenteou durante esses 150 anos. Parabéns.